Começa agora na nossa rádio. Cheias de graça. Agora a gente fala de saúde, economia e muito mais. Com informação e muita música. Conteúdo que a mulher cristã precisa. Está aqui na nossa rádio. Cheias de graça. Bom dia para você, 9h07. Estamos juntos em mais uma edição do Cheias de Graça. Hoje é quarta-feira, meio de semana. Começa um novo mês, 1º de julho de 2015. E o tempo passando, correndo, voando. Só vou falar uma coisa para você, viu? Jesus está voltando, então vai se preparando aí, porque é como a gente sempre diz, né? A gente avisa, olha, a economia vai mudar, o transporte vai mudar, a tecnologia vai avançar e Jesus também está voltando para depois você não ser pego de calça curta aí, como dizia minha avó. Viu, pastora Rosa? Bom dia. Então, muito bom dia, Fátima. Muito bom dia aos ouvintes. E é verdade, vai ser pego de calças curtas, que ele falou que vem como ladrão, de repentemente vai entrar na sua vida, vai tomar o seu ser e ali depois de tomado, acabou. Quem tá nele vai ir, ouviu, entendeu, se misturou, né? Como fala, veio pro meio. Como ele falou com aquele homem da mão mirrada, vem pro meio. Pois e muita gente tá espalhada, né, Fátima? Tá todo mundo espalhado aí. O Espírito já diz, né? Aquele que tem ouvidos... Ouça o que o Espírito diz da igreja. Vem pro meio, vem pro meio. Nem sei porque eu tô falando isso. Talvez é uma dica aí que você tá precisando, entendeu? Mas vamos embora, seguindo junto com muita alegria. É bom ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai discutir um tema muito interessante, né? Nós vamos falar de um assunto que... a gente tem visto aí movimentar a mídia, principalmente televisiva, né, que fala muito de assuntos como esse. Quando a gente perde uma pessoa importante aí no mundo artístico, na política, por que algumas mortes fazem com que as pessoas fiquem tão mobilizados a ponto de parar o país? A gente vai discutir esse assunto hoje aqui com a nossa querida entrevistada que nos dá o prazer da sua companhia hoje, a psicóloga clínica Rita Pinella. Rita, bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia aos ouvintes, Fátima, Rosa, muito bom dia. E eu que agradeço por essa oportunidade de estar contribuindo um pouquinho, falando um pouquinho sobre esse tema. Legal, e olha, a Rita vai estar aqui hoje também para responder sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, você pode mandar um WhatsApp pra gente, né, pastora? É verdade, 0 operadora 11 98274 9364. Tenha certeza que nós vamos ali, né, falar com ela, ou ela mesma vai responder, tentando resolver a sua dúvida, porque você não pode ficar com dúvidas em meio a uma doutora. Então, ela conhece, viu, Fátima? Eu conversei com ela um pouquinho lá fora, o negócio, ela vai ter que se soltar aqui dentro. Legal. Ela vai ter que se soltar aqui dentro, porque foi muita coisa boa que nós conversamos ali em questão de 5 minutinhos, não foi, doutora Rita? Sim, com coisa certeza. Boa. Então, mande o seu WhatsApp, 0 operadora 11 98274 9364, ou ligue no 0 operadora 11 3153 1010. Participe aí, porque a gente vai arrancar tudo aqui, doutora Rita. Nossa, agora deu medo, hein? Vamos começar com música. O Maurício Paes canta a primeira, Louvor e Honra, 9:10, Cheias de Graça, está no ar. Cheias de graça. Cheias de Graça já está no ar. Vamos bater papo e falar de assuntos que, olha, envolvem realmente muitas coisas. Olha, o emocional da gente é uma coisa surpreendente. A doutora Rita pode até falar disso. Mas a gente fala hoje de um assunto bem interessante, né? Inclusive, porque nós tivemos aí uma perda considerável, né? Para a música e sem dúvida nenhuma como pessoa, para as famílias, é sempre muito doloroso. E a gente sabe que movimentou o país. Nós tivemos a morte aí de um cantor sertanejo, não é? E movimentou o país e mobilizou milhares de pessoas. Então a gente fala desse assunto aí hoje. Falando disso, já quero começar perguntando para a doutora Rita, por que né, que a morte de celebridades movimenta tanta gente? Às vezes até você nem conhece essa celebridade, né? Nós tivemos aí, até estava discutindo aqui fora do ar, nós tivemos uma reportagem do Zeca Camargo que falou exatamente sobre isso. Não significa que o cantor, que o ator, ele não é uma pessoa talentosa, não. É que às vezes o artista, ele aparece mais em uma região do que na outra, né? Por causa da diversidade que nós temos no Brasil. E aí, às vezes você não ouviu falar da pessoa, mas mesmo assim, mobilizou, o país parou. Por que isso acontece, doutora Rita? Então, né, para que a gente possa entender um pouquinho, a gente precisa se situar que nós estamos
principalmente no nosso mundo ocidental, né, a morte é um tema ainda pouco falado, né? As pessoas ainda não aceitam, não compreendem, porque a morte é um mistério, sem respostas conclusivas, né? É um desconhecido e, portanto, nos assusta, né? No nosso mundo ocidental, a gente cultua muito o consumismo e o ter, mais do que o ser. E a morte aparece como uma ruptura muito abrupta, né? Como o deixar de existir dessa forma que a gente conhece, né? Então, aí acontece de uma morte de uma celebridade, de uma pessoa famosa, e você vê multidões se mobilizando, né? Demonstrando um pesar, uma tristeza, né? É o que a gente chama de um luto público ou um luto coletivo na psicologia, né? Então parece que há uma permissão, né, inconsciente coletiva de manifestar, né, a sua tristeza, a sua dor, diante de algo que a gente não tem o controle, né? As pessoas costumam falar, né? Dá-se jeito para tudo, menos para a morte. Né? Exato. Então a morte é algo que nos assusta mesmo. Então parece que há uma permissão quando acontece esse luto coletivo. Eles né? liberam esse sentimento, eles liberam, vamos dizer, a sua própria incapacidade, o seu próprio susto, né? Os seus próprios medos em cima disso? Com certeza, as suas frustrações. A gente vem de uma educação onde a gente não pode se mostrar fraco, frágil, né, vulnerável. E nós somos vulneráveis diante da morte. Né? Então, quando surge esse luto coletivo, é como a gente transferisse todos esses sentimentos, a vivência da perda de uma pessoa querida é uma das mais dolorosas para o ser humano. Né? Então, quando a gente entra nesse frenesi de paralisação, né, de um país, de cidades, enfim, e vai nessa onda, né, desse luto coletivo, é como se eu estivesse ali me permitindo vivenciar as minhas perdas. Exteriorizar ali, né? Exato, extravasar, exteriorizar, entender. Buscar dar o tempo para isso, né? Meu Deus, como fala, por mais ele não era muito conhecido, falar a verdade, eu mesmo não o conhecia, mas parece que impactou, né? Impactou, o que ele tinha impactou, satisfez quem ouviu, envolveu quem ouviu, vamos dizer, preencheu quem ouviu, né? E a gente, como a doutora mesmo falou, passou esse sentimento, né? Passou esse sentimento, teve aquele apego naquela coisa, né? Que a senhora mesmo falou em off, né? A questão em off, né? A questão da gente ter o reflexo. Exatamente, é isso? Exatamente. A gente se projeta naquele luto, naquela dor, naquela perda, a gente se identifica. Né? Talvez com lutos que a gente já tenha vivenciado em algum momento, né? Então a gente pode se identificar até pela forma como esse ídolo faleceu, ou pela idade, porque afinal de contas, né, um ídolo, um herói, né, ele não deveria morrer, né? O que o povo não gostaria, não nunca. É verdade? A gente vê aí, né, Michael Jackson, Nelson Mandela, Lady Di, porque eles fizeram parte também, não foi só de música, eles se envolveram em muitas coisas que trouxe coisa boa pro povo, né? Nossa, e mobilizou o planeta inteiro, né? A morte do Ayrton Senna. Nossa, quantas coisas boas ele fez. Da Princesa Diana, né? E com esse falecimento também morre o que essas pessoas, esses ídolos, representaram. Por exemplo, o Ayrton Senna, além de ser uma morte repentina, que é um pouco fora agressiva, do curso natural, né, da vida,
morre também, a gente sente também a tristeza, né, da morte de um ídolo que representava o nosso país. O nosso país. Fora, né? dentro. Representava o orgulho de ser brasileiro. Verdade. Né? É isso Então, não é só a morte do ídolo, mas de tudo que ele pode estar representando naquele momento. E você, Rosa, tocou num assunto muito interessante, né? Pessoas se mobilizam, muitas vezes pessoas que nem conheciam, né? Quando a gente atualmente, né, vê essa questão, essa infelicidade do falecimento do Cristiano Araújo, né? Aí a gente vê assim 2 segmentos, né? Os fãs, né? E aí a gente precisa pensar o que esse cantor representou na vida de cada um desses fãs, né? O que esse artista representou para a pessoa. Um herói, um ídolo, alguém que teve uma ascensão profissional ali na sua cidade, né? No seu estado, né? A música fala da vida sentimental da pessoa, e muito, né? Ah, com certeza, Então, né? também. Não é porque eu sou psicóloga, é porque eu sou suspeita, né? Mas eu acredito que tudo são projeções, né? Quando a gente escreve, por exemplo, um artigo, eu estou me colocando ali. Não só como alguém que conhece da teoria, né? Mas também como alguém que passou pela, né, que viveu aquilo na prática. Viveu aquilo na prática, exatamente. No caso dos fãs, eles criam uma conexão emocional, né, com o artista. Eles acompanham a carreira do artista, a ascendência, eles se sensibilizam com as músicas. Essas músicas acabam fazendo parte de momentos especiais da vida dele. Verdade. Então, mesmo que o fã não tenha tido um convívio de perto, né? É como se fosse praticamente alguém da família. Exato. Porque ele coloca esse ídolo, né, dentro da vida dele. Né? Dentro da casa, então do ele sentimento. vive um luto como se fosse de alguém da família. E aí você vai me perguntar, tá, mas e as pessoas, como no meu caso, você mesmo falou, né, Rosa? Eu nem conhecia, né? Sim. Vamos falar desse assunto depois do intervalo? Vamos agora, você viu que nós vamos Então, falar, né? tá ficando interessante. Não sai daí não, que depois do intervalo a gente vai falar dessa parte aí. Eu não conhecia a pessoa. Como é que funciona isso? Já já a gente volta. Cheia de graça. Nossa Rádio. Mais perto de você. Cheia de graça. O conteúdo que a mulher cristã precisa. Ai, gente, vocês nem sabem o que rola nesses bastidores no intervalo. Muito Entendeu? bom. Tá demais hoje. A Rita aqui, olha, eu vou chamar ela de Ritinha, porque ela é muito fofa. Tá, a gente tá aprendendo aqui até fora do ar, viu? Bom, mas no bloco anterior a gente falou sobre o seguinte, sobre o fato de repente, você não conhecer essa celebridade. Eu não conheci, eu sei que ela, como a doutora Rita tava falando aqui, ela teve um período importante na vida do fã. Porque tem isso mesmo, né? Eu brinco muito que eu falo aqui que não pode falar mal de Michael Jackson, né? Porque eu cresci ouvindo Michael Jackson, então é o ícone musical que eu conheço, assim, é o meu ídolo aqui musical. Então, assim, puxa vida, aquelas músicas fizeram parte da minha história, da minha vida, como músicas de outros artistas, trabalhos, pinturas, livros, artigos, fazem parte da vida de muitas pessoas. E a pastora Rosa falou num assunto que é muito interessante, e se eu não conheço aquela celebridade? Por que é que eu me mobilizo? Pois é, né? Aí a gente entra num aspecto muito interessante, porque assim, toda e qualquer situação que seja difícil para eu elaborar, sentimentos difíceis, questionamentos que eu não consiga obter respostas, conflitos, né? Todas essas dificuldades que eu vivencio, eu acabo projetando no outro, até como uma forma de entender. E isso é um movimento natural do ser humano, desde pequeno. Eu vou dar um exemplo. A criança, ela tem uma fase que ela gosta de escutar a mesma história, né? E pede para os pais repetirem, É verdade. né? E ai, se os pais mudarem uma vírgula. Ela conhece a história, mas ela quer ver todo dia, né, Rita? E ai, se mudar uma Não, e vírgula, os DVD, né? os DVD é todo dia, 50 vezes o mesmo Exato. desenho. Aí, na história infantil, geralmente tem o mocinho, mas também tem o vilão.
também tem o castigo, também tem a punição, também tem uma outra perda, um luto. Então, a criança, quando ela está sofrendo por algum questionamento, por algum sentimento doloroso, ruim, ela acaba tentando elaborar através da história infantil. Ela pede para que seja repetido, e ela vai se projetando naqueles personagens daquela história, para tentar entender o que está acontecendo. A gente faz isso de uma forma muito natural durante a nossa vida toda. Então, a gente estava falando do público que não conhecia a celebridade, né? Mas que mesmo assim entrou nessa comoção aí coletiva, né? A gente projeta, né? No luto do outro, todas as nossas frustrações, as nossas dores. Às vezes a gente se identifica nesse luto coletivo, algum luto que a gente passou e não conseguiu elaborar, né? Ou então, existe também aquele luto tardio, né? O luto adiado. O que é isso? A gente precisa ser forte, então perde alguém, e aí eu não posso demonstrar minha fragilidade, eu tenho que ser forte. E aí eu queimo etapas de sentir a ausência, sentir a perda, eu sigo a minha vida adiante. Aí morre o peixinho da prima do vizinho. Meu Deus. E o meu mundo acaba. Né? Mexeu na Porque ferida. eu não vivenciei esse luto lá atrás, né? Ou falece uma celebridade. E aí meu mundo desmorona. Principalmente se essa celebridade tiver alguma proximidade com essa perda que eu vivenciei. No caso do Cristiano, um acidente, ou a idade, né? E aí eu entro nessa Mexe numa ferida mal curada. Exato, exatamente. Doutora Rita, mas Dói. por exemplo, a gente falando ainda de celebridades, né? A gente se comove, como a senhora disse agora, a gente se coloca às vezes no lugar de quem perdeu, a gente compara a morte da pessoa com se foi mais ou menos parecida com a de quem a gente perdeu também. Mas e, por exemplo, vamos supor, morre alguém lá na minha rua, num acidente parecido com o do Cristiano, e eu visualizei isso bem de perto, mas pra mim, olha, morreu fulano. Ah, que pena, né? Continua a vida. Mas aí mas por que foi a celebridade? Ai, meu Deus, vamos todo mundo pra lá. Então o que acontece? Isso também pode ser, em alguns casos, tá? Não no geral, mas em alguns casos, muita influência midiática. Nossa, total, né? A mídia, tanto a mídia como uma pessoa famosa, são formadores de opinião, né? A gente segue exemplos, né? A mídia dita moda, a mídia dita quem vence a eleição, etc, né? E a mídia, ela explora muito as tragédias, né? As tragédias em geral. Tá? Todas. Desemprego, desastres, né? E no caso do luto, é um tema muito explorado, às vezes chega a ser até exaustivo, né? Dura semanas, meses, né? Invasão contando de privacidade. detalhes. Há uma invasão, desrespeito aos familiares. Mas por que isso? Porque isso atrai as pessoas. Ainda em cima do que eu falei um pouco anteriormente, né? Na questão das projeções, daquilo que eu não consigo elaborar e eu acabo tentando entender e vivenciar através do outro, né? Então, assim, esses detalhes que agora estão surgindo sobre a morte do Cristiano, como é que foi, de que jeito foi, e assim, vamos publicar fotos, né? É uma forma das pessoas tentarem entender como é que a morte acontece, por que ela acontece, em que condições. Uma outra questão também que a gente vê muito na mídia é o que a gente chama de tentar trapacear a morte, né?
Então, assim, no caso do Cristiano, se tivesse usado o cinto de segurança, ou em outros exemplos, né? Se não tivesse dormido no volante, se tivesse prestado atenção ao atravessar a rua, né? A pessoa não morreria. Ou né? seja, a pessoa fica se enganando, né? Exato. Tentando achar ali vamos dizer, uma muleta para se apoiar. Exato, é uma trapaça em relação à morte, porque o que te garante, né? Eu não estou fazendo nenhuma apologia a não usar o cinto de segurança, tá? Mas o que te garante? O IC, não te garante. É como alguém que tem vamos fugir um pouquinho do caso do artista, vamos falar de quem está em casa. De repente você perdeu uma pessoa da sua família com um problema de saúde. Mas se eu tivesse levado em outro especialista, fica tentando se apoiar nessas coisas, né? Com certeza, é uma forma de tentar driblar a morte. Não Ou tem seja, como. se tivesse que morrer, ia morrer mesmo, independente da situação ou de onde você tivesse levado, mas você tentando se enganar, vai afligindo-se cada vez mais e vai ficando cada vez... Pode até ficar doente, né, Rita? Olha, eu não posso garantir que a pessoa vai morrer daquela forma, daquela né? forma. Exatamente. O que a gente até fala, a única certeza que a gente tem na vida É é da morte, exatamente. de que vai morrer, né? E infelizmente, a morte faz parte do curso natural da vida, porém é o que menos a gente conversa, é o que menos a gente aceita, principalmente quando se trata da nossa morte e da morte das pessoas que estão à nossa volta. Rita, você pode falar sobre aquelas perdas, né? Então, isso é bem muito lembrado. importante, Nossa, muito importante. Ela está trazendo os bastidores à tona aqui. É assim, né? Obviamente a gente está falando da morte morrida, né? De alguém que faleceu. Mas nós sofremos mortes simbólicas, lutos simbólicos, desde o momento que a gente nasce. Né? Sem percepção. A gente sofre perdas, né? Desde o momento que a gente nasceu. Quando a gente nasce, a gente perde o aconchego do ventre da mãe. Quando a gente desmama, o bebê desmama, ele também tem uma perda. Quando a mãe sai para trabalhar, a criança também sente a perda da ausência da mãe. Então, a vida inteira a gente passa por perdas, lutos simbólicos, né? Mortes simbólicas, né? E tudo vai muito do quanto que você consegue aceitar que a vida é feita disso. É feita de vitórias e frustrações, renovos, né? De ganhos e perdas, né? Que cada escolha que a gente faz implica numa perda, né? A gente tem muitas perdas quando adulto, numa separação, no desemprego, dinheiro, exatamente. Ou seja, se você Amizade. se você não conseguiu lidar bem com todas essas perdas que de repente não tiveram relação com a morte física natural, você não consegue lidar também com a morte, de repente, de alguém querido. É uma intolerância à frustração, né? E a sensação de impotência diante de alguns fatos. Então, o que eu costumo dizer na clínica para os meus pacientes é que, assim, as tragédias, elas existem e a gente não tem o controle sobre elas. A gente não pode mudar uma tragédia. Agora, o que você faz com a tragédia, as escolhas que você tem de elaborar ou de incorporar uma nova realidade após essa tragédia, uma delas é a morte de um ente querido, isso é uma escolha sua. Né? Então, assim, a gente na clínica, lá na Clínica Equilíbrio, a gente tem um trabalho que se chama terapia do luto. Né? O que é a terapia do luto? Porque o que é o luto? O luto é um conjunto de sentimentos dolorosos, como desamparo, saudades, dor, ausência, solidão. Então, é um conjunto de sentimentos que eu tenho perante a uma perda significativa, que pode ser de alguma coisa ou de algum ente querido, uma pessoa que eu amo, etc. E a terapia do luto, ela existe principalmente no momento onde a pessoa encontra muita dificuldade de elaborar e de superar essa perda, né? De fazer essa passagem, de incorporar essa perda na sua realidade.
Então, essa terapia, ela vai, num primeiro momento, acolher o paciente. Permitir que ele sinta essa dor, esse sofrimento, essa fragilidade, essa separação. Permitir que ele possa elaborar, né, todos esses sentimentos e incorporar essa perda de uma forma mais serena, onde Segura, onde ele possa dar continuidade à vida dele, apesar da perda. Coisa Muito séria, hein, importante. gente? Muito Bom, importante. ainda tem mais. Até 10 da manhã nós estamos aqui com a psicóloga clínica Rita Pinella, falando desse assunto sobre a morte, sobre as perdas, principalmente da relação das perdas que são divulgadas na mídia. A gente vai para uma canção, intervalo, voltamos já já. Cheia de graça. Nossa Rádio. Cheia de graça. O conteúdo que a mulher cristã precisa. É isso aí, de volta com Cheias de Graça. A gente ouviu antes o Ronaldo André, música nova, viu, pastor? Você que gosta de Ronaldo André, essa aqui chama Meu apaixonada. Ar. Meu Uau, Ar. eu saio dançando, bailando. Em mente, pode ter certeza que eu estou assim, rodopiando. É nada, gente, ela fica dançando aqui no estúdio, é que vocês não podem ver, viu? Olha só. Juntou aqui e vou te falar uma coisa. Pensa uma coisa alegre, feliz da vida. Eu e a Fátima e todo mundo, os convidados aqui. É isso aí. Bom, a doutora Rita estava comentando no bloco anterior sobre essa situação da gente tentar driblar a morte e tudo mais. Mas ainda falando um pouquinho mais de mídia, doutora, quando a gente fala dessa situação de repente, você ficar driblando a morte, tentar arrumar uma justificativa porque a pessoa partiu antes ou fora do tempo, se é que é né? A gente acredita que, como cristão, há um tempo para nascer e morrer. A própria palavra nos ensina, né? Por que morrerias fora do teu tempo, né? Exato. Então, a gente tem que pensar direitinho em muitas coisas. E aí, o que acontece? Quando a gente, de repente, visualiza alguém que partiu e a mídia traz tudo isso à tona, fala demais sobre alguns assuntos, às vezes até eu imagino que a situação das famílias também não é fácil vendo tudo isso acontecer, porque já tem o peso da perda. Toda hora você ficar mostrando isso, né? Mas isso nas pessoas que de repente estão acompanhando, que às vezes nem conheciam a pessoa que partiu, isso pode trazer à tona, eu sofro e de repente explodir isso. Com certeza, Fátima. É assim, olha, a mídia gera muita influência no público, né? Então, quando eu passei por alguma situação de luto e esse luto foi mal elaborado, o que eu chamo de mal elaborado? Não vivenciar, não aceitar esses sentimentos dolorosos, passar por cima, achar que eu tenho que ser forte, ou então achar que porque eu acredito numa eternidade, que a morte é apenas uma transformação, eu não devo sofrer, né? Enfim, um luto mal elaborado. Aí, a mídia que fica fazendo toda esse exagero em cima do luto de uma celebridade, muitas vezes acaba destampando, né? Esse luto que você não conseguiu elaborar, vivenciar lá atrás, tá? Uma outra questão também da influência da mídia é que, assim, nós somos seres sociais. Portanto, a gente precisa se sentir pertencente a um grupo, a uma comunidade ou alguns grupos. Então, quando eu vivencio um luto coletivo, eu me sinto pertencente. Né? As pessoas até costumam criticar, né? Quando a gente não está por dentro da notícia, É exatamente, né? isso que eu ia dizer. Quando você, por exemplo, tem uma perda, mas quem era a pessoa que partiu? Como assim? Você não conhecia? Indignação. Isso gera na pessoa um sentimento de inferioridade, não? Não, de não ser pertencente. Aham. A sociedade, a comunidade, parece até que você é um ET de outro planeta, um ermitão isolado. né? Exatamente. Então a gente precisa se sentir pertencente.
né? Uma outra questão também que mudou muito nessas últimas décadas é que antes a gente participava da mídia de uma forma assim, como ouvinte, né? De uma forma passiva. E com o advento da internet, das redes sociais, a gente participa, né, muito mais ativamente. A gente posta, né, nossa opinião, nossos sentimentos, a gente palpita, né? Então é mais uma forma de se sentir participante, né? Dentro de um grupo. É importantíssimo isso, né? Eu acredito que seja bom, porque extravasa de uma maneira, vamos dizer, uniforme, né? Uma não sente mais do que a outra, porque é preocupante quando tem pessoas que com a morte, elas deixam de viver. Então, Rosa, como a gente estava falando nos bastidores, né? Tudo que é exagerado não é saudável, não é? A gente pode até pensar em comida, exagerou, Acabou. né? Não é saudável, né? Até num relacionamento, assim, por exemplo, academia. Fazer ginástica é muito bom, ajuda o corpo, mas em exagero não é saudável. Então, essa questão da comoção pública, coletiva, ela é saudável porque é uma forma de você entrar em contato com as suas próprias perdas, entender um pouco essa questão da morte, dos sentimentos, etc. Mas ela exageradamente sentida pelo indivíduo é como se você negasse olhar para a sua própria vida. Sim. Né? Olhar as suas frustrações, as suas perdas, né? Então tudo tem o seu peso e a sua medida. Limite, né? E é interessante que a Rita tocou numa parte do assunto aqui que chama muita atenção, porque a gente que trabalha a gente trabalha numa rádio cristã e também vive diariamente a palavra de Deus, a gente aprende que nós teremos uma vida eterna, salvação. Mas a Rita tocou num assunto muito importante. Tem gente que dentro da igreja, e às vezes a gente mesmo ouve, mas não chora não, a pessoa partiu, ela está com Cristo, não chora não, continua a vida, porque um dia vocês vão se encontrar. Amém, a gente sabe disso, a gente que crê na palavra e crê na salvação sabe disso, mas a gente não nasceu preparado para a morte, e existe essa ruptura que faz a diferença, né, Rita? Exatamente. Então, assim, existem algumas crenças, né? A primeira é de que o tempo cura tudo, né? Na realidade, o tempo alivia a dor. A elaboração do luto é você quem faz. Então, se você contar como única alternativa o tempo para curar a dor, você corre um sério risco de ter um luto mal elaborado, um luto crônico. O que é um luto crônico? Que ele se estende prolongadamente. Uma outra crença é que, assim, as pessoas espiritualizadas, as pessoas religiosas, elas têm uma certeza da eternidade, de que a morte é só uma transformação para um plano maior, né? Mas isso não anula o sofrimento da perda, né? A ausência daquela pessoa, a ausência no dia a dia, não anula também o medo da própria morte, né? Porque, assim, eu tenho medo do desconhecido, né? Muitas vezes eu tenho medo da própria morte por deixar coisas pendentes, mal resolvidas, por achar que eu não cumpri a minha missão aqui nessa vida. Então, assim, o fato de você acreditar na eternidade não anula os seus sentimentos. Verdade. Então, é por isso, desculpa, pastora, é por isso que é bom a gente sempre ressaltar aqui que, independente de qual for seu credo religioso, do que você crê, o profissional, ele sempre vai tentar te ajudar a sair desse problema da melhor forma possível, né? Comigo? Com certeza, né? Então, assim, no caso da religião, da pessoa espiritualizada, ela tem um conforto, né? Mas ela precisa vivenciar a ausência dessa pessoa
querida. Ela precisa se readaptar, né, a uma nova realidade. A realidade de não ter mais essa pessoa por perto. Uma outra coisa que a gente vivencia muito na clínica, no consultório, duas situações que eu gostaria de falar. Uma é a questão da gente subestimar para a criança o luto. Né? Tá. É como se fosse assim, morte é assunto de adulto, não é de criança. E como eu falei anteriormente, desde que a gente nasce, a gente passa por pequenas mortes. Então a criança, ela sente também a morte, importante a falar com ela sobre o perda. assunto. É importante falar. Lógico, dentro da linguagem dela, da compreensão dela. Mas é importante falar, porque a morte faz parte da vida, né? Frustrações fazem parte da vida. E aí, o que a gente presencia em consultório? Quando você não fala da morte, às vezes porque você também está enlutado e não sabe nem como falar de uma forma serena para o seu filho. Aí a gente presencia lá no consultório crianças chegando para terapia porque acabam, diante do falecimento de alguém próximo, acabam tendo sintomas. Elas acabam tendo problemas de aprendizagem, começam a ter comportamento agressivo, ou depressivo, ou distúrbio alimentar. Tudo isso porque não houve uma comunicação, né, adequada, um entendimento sobre a choque, morte. querendo ou não, algo, né? Exato, como algo que não é natural. É choque, meu Deus do céu. E eu queria saber, assim, para, né, finalizar aí, antes de dar o seu telefone, existe um tempo padrão para superar isso? Então, nossa, essa pergunta é tão interessante, Rosa, porque é assim, né? Cada um sente a perda de uma forma única, singular e intransferível. Não existe um padrão. Depende né? também do relacionamento que você tinha com a pessoa? Depende do relacionamento, do que essa pessoa representava, do quanto que você convivia com ela. Então, esse tempo é um tempo interno. Quando que a gente vê que há uma elaboração, uma má elaboração, né, do luto? É na intensidade e no prolongamento. Se esse luto dura muitos anos, alguma coisa está errada, né? Agora, a palavra tempo é algo muito interessante, né? Porque o tempo é uma coisa que a gente não tem palpável, né? Só para finalizar também, tem mais uma questão. Nossa, esse assunto você vai ter né? que voltar. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Pra gente continuar Você vai ter que mais dar o seu ainda. telefone agora para contato, um site para contato, você vai ter que voltar. Com todo prazer, não tem problema nenhum. É porque uma hora é muito pouco, né? muito dona Rita, pouco. pra gente falar. Pois é, não tem problema. Eu só queria só Só tocar. finalizar. Só mais uma coisinha, né, que a gente percebe. É assim, a pessoa, ela não se sente no direito de esquecer o falecido. Ah, é verdade. Parece que esquecer o falecido é uma traição. É um erro, né? Né? E na realidade não é um esquecimento, é um transformar a dor, a ausência, a saudade em lembranças, Olha aí, em bonito. uma boa memória, né? Ou seja, a pessoa se foi, mas ela está eternizada dentro de você, através de boas lembranças. Bonito. Gente, é um assunto que dá muito vai muito bate-papo, além do que a mas gente imaginou. infelizmente já acabou, nós temos uma hora aqui. Eu vou pedir para a pastora fechar rapidinho antes da Rita deixar os contatos dela. Um pouquinho, um versinho da palavra de Deus para nos alimentar nessa manhã. Quase matou eu agora, sabia que ela quase me matou? Ela quase me matou, por quê? Pegou de Porque o surpresa. tempo, você viu? Olha o choque. Diz assim lá em 1 Crônicas 4, e eu acredito que o próprio Cristiano se enquadrou nisso, né? Porque, olha só, 1 Crônicas 4, versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Por quê? Porque já foi mais iluso do que os seus irmãos pela essa dependência, por essa dependência invocar a Deus. Então, no íntimo, a gente não sabe o quanto a pessoa está
perto de Deus e o quanto Deus pode dar para ela de um momento para o outro. Eu acredito que o Cristiano recebeu, né, o galardão dele, sendo lembrado até mesmo na morte, e muitas pessoas podem ser lembradas em vida, guardadas com carinho e estimada. E é isso que nós precisamos ser. Exemplos para todo mundo em vida e todos lembrarem também em morte. Amém. Isso é o que a palavra nos orienta e vamos viver a vida, né? Amar em vida, ser bons na vida, compreender na vida e não esquecer também na vida. Doutora Rita, quero que você deixe seu contato, seu telefone, para quem precisar saber mais desse assunto. Ah, que ótimo, gente. Quero agradecer essa oportunidade. Quero me colocar à disposição e à disposição também da minha equipe para poder estar participando e contribuindo um pouco com essas questões que são sofríveis, né, para o ser humano. Bom, a gente tem uma clínica, que é a Clínica Equilibra, que fica no bairro Ipiranga, pertinho do metrô Sacomã. Nós somos uma equipe de 16 psicólogos e que tem várias especializações, vários tipos de atendimento, dentre eles a terapia do luto. E os nossos contatos telefônicos são 2615-9068 e 2615-9142. Tá ótimo. Eu espero que você possa voltar em uma próxima oportunidade, porque foi muito bom ter você por aqui hoje, viu, Ritinha? Será um prazer. Pastora, até amanhã. Até amanhã, Valente, e até amanhã, ouvintes. Tchau, gente. Deus abençoe. Vem aí Debate Papo com o pastor Heber Cocarelli. Você está ouvindo a nossa rádio, trazendo a paz, o amor e a fé ao seu coração.